Boa tarde a todos. Vou começar a minha apresentação justamente a partir do poema do Antônio Cícero. O poeta sugere como guardar uma coisa, longe de escondê-la, de tirá-la da vista, é ao contrário, é estar com ela, é protegê-la em abrigo, em palavras, em poemas, para justamente não perdê-la de vista. A partir dessa reflexão, a proposta aqui é aprender, por meio da materialidade de alguns móveis, as transformações nas formas de guardar objetos e segredos ao longo de 500 anos da história do Brasil, e prestar atenção sobre a pluralidade de usos que tinham e que ainda têm hoje os móveis de guardar. Nesse sentido, a apresentação dessa tarde e a exposição seriam os nossos mecanismos para guardar todas essas mudanças, que poderiam ser também preservadas em pensamentos e na nossa memória. Vamos a elas. Vamos começar então aqui com esta caixa. Nos primeiros séculos da colonização, eu estou dizendo aqui entre 1500 a 1800, para a maior parte da população, o espaço destinado aos encontros sociais se concretizava nas ruas e nas igrejas. As festas religiosas, elas representavam os grandes momentos de interação entre as pessoas. A casa servia, então, como abrigo e como espaço de trabalho. Portanto, nos espaços domésticos, o mobiliário paulista, o da habitação paulista, ele era reduzido e ele consistia em caixotes, caixas, baús e canastras, que serviam tanto para o armazenamento como para o transporte de objetos. As características aqui deste móvel, das alças na lateral e das fechaduras, indicam essa dupla função, armazenar e transportar. Esses móveis tinham um tampo de abrir e os pertences eram empilhados uns sobre os outros. Eles eram polivalentes, ou seja, guardava-se de tudo. Quando dispostos nas residências, neles poderiam ser armazenados enxovais, vestimentas, mantimentos, apetrechos, armas, papéis e as economias da família. Os órgãos públicos também contavam com enormes caixas de madeira e de ferro para a guarda de documentos e de dinheiro. A Caixa da Câmara de São Paulo, datada de 1738, por exemplo, documenta muito bem o seu uso como cofre, pois possui um conjunto de fechaduras de segurança, 3 na verdade. Nas vilas, havia uma instituição que se chamava Juizado de Órfãos, que era responsável por guardar o dinheiro e o livro de receita e despesa da herança dos órfãos ainda menores. Essa aqui, então, foi encomendada pelo juiz de órfão, Carlos Cotrim. Embora as caixas e os caixões tenham continuado a existir, nós começamos a vislumbrar mudanças quando eles ganham pés e perdem as argolas. Já no século XVIII, eu estou falando aí 1700 a 1800, fixando-se como móveis de interiores. Nessa peça, embora tipicamente decorada aí como um móvel de interior, ainda permanecem as argolas laterais, mas nós já vemos as gavetas por baixo. Então, a divisão física de um espaço que era antes uniforme e contínuo indica uma necessidade nova, pela presença das gavetas, de se guardarem seletivamente os pertences. Ora, não dá para a gente transportar pertences em móveis com gavetas, pois elas se abrem e o conteúdo cai e se perde. Portanto, a maior estabilidade na ocupação do território reflete-se na estabilidade maior da casa com esses móveis de gavetas. A decoração dessa peça, sobretudo com entalhes, dispostos com frisos e molduras, aponta também para a importância crescente da visualidade e, portanto, do desejo não só de guardar os pertences em caixas,
mas também se dar a conhecer, exibir-se para aqueles visitantes que provavelmente visitavam as casas. As sequências, a partir daqui nós temos uma sequência de 3 caixas que são denominadas no museus como arcas, mas que, na verdade, são denominadas caixas nos documentos antigos. Essa mudança de nomenclatura provavelmente aconteceu com o surgimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, quando seus técnicos passaram, então, a nomear as caixas que encontravam como arcas. Nos interiores das casas, os pés das caixas, como essa, por exemplo, se afastam o móvel do contato direto com o chão, com os bichos, fazendo circular o ar e facilitando a limpeza, evitando aí o mofo e o bolor nos móveis aí tão preciosos guardados em móveis como esse. Mas não necessariamente. Ainda no século XIX e no XX também, encontramos caixas já sem as argolas, mas apoiadas diretamente no chão, como é o caso dessa arca, que também era usada como cama para criados, empregados e pessoas escravizadas. Essa dupla função de guardar e deitar já foi vista aqui anteriormente pelo Giancarlo, quando apresentou a cama cômoda, que serve não só para deitar e guardar, mas também para sentar. Ele também apresentou aqui a arca-banco, que, como o próprio nome denuncia, possui igualmente essa dupla função, nesse caso, o de guardar e o de sentar. Ainda pensando nessa multiplicidade de usos, temos as canastras, que ajudavam os comerciantes durante as viagens a transportarem as mercadorias ou o que quer que fosse. Geralmente, elas eram utilizadas em pares, como aparece aqui na imagem, para distribuição do peso no lombo do animal de carga. A canastra, ela tem uma estrutura de madeira, mas diferente das caixas que nós vimos, ela é revestida de couro. Apresenta também as alças nas laterais com as fechaduras. Para além desse revestimento de couro, que tornava as canastras impermeáveis, o que protegia a carga das chuvas eram essas abas que pendiam da tampa, por onde a água escorria, e assim vedavam a caixa e protegiam a carga. Embora nós não tenhamos a autoria da imensa maioria dos móveis, como o Giancarlo também já falou, até finais do século XIX aqui no Brasil, nós sabemos que a mão negra esteve presente na confecção dessas peças, fossem como pessoas escravizadas que aprendiam o ofício com seus senhores ou traziam os conhecimentos da África, ou mesmo como libertas e livres que realizavam os ofícios como marceneiros, carpinteiros e ferreiros. A gravura Acampamento Noturno de Viajantes, publicado no 2º volume da Viagem Pitoresca Histórica do Brasil, do Jean-Baptiste Debré, publicado em 1835, além de reforçar a função das canastras quanto ao acondicionamento e transporte de mercadorias, ela apresenta mais uma função, agora ligada à proteção dos próprios viajantes. Na imagem, fica sugerido que no momento de repouso da tropa, as canastras eram retiradas do lombo dos animais para que eles pudessem descansar e colocadas uma ao lado das outras ou uma sobre as outras, de modo que elas formassem uma muralha dentro da qual os viajantes pudessem dormir. Ou seja, outras funções, outras práticas sociais, novas posturas corporais. Ainda para armazenamento e transporte, nós temos o uso do porta-penas e o cesto cargueiro dos caiapó em nossa exposição. Embora eles tenham sido produzidos durante o século XXI e sejam utilizados atualmente pelas populações indígenas, essas peças são de antiga tradição dos caiapó. Os usos e os significados dos cestos para os povos indígenas vai muito além do transporte de um objeto móvel. Eles não servem só para guardar,
mas eles são ferramentas para transportar objetos e colheitas entre os caminhos das florestas e roças, pois são leves e resistentes aos ambientes úmidos. Eles são também utilizados para armazenamento quando pendurados nas estruturas das casas dos povos Kayapó, que são atualmente habitantes dos atuais estados do Mato Grosso e do Pará e que foram os autores desse exemplar. Afastando-nos agora da função de transporte, mas mantendo-na de armazenamento e guarda, o armário é uma peça de mobiliário de guarda que aponta para a fixação das populações no solo colonial durante os séculos XVIII e XIX. Fechados aí com uma ou mais portas, a divisão dos armários interna por prateleiras ainda os aproxima demais das caixas, ou seja, dos objetos de tampo, pois neles as vestimentas eram guardadas ainda empilhadas umas sobre as outras, ou seja, dispostas horizontalmente. Ambos, armário e caixa, partilhavam a vocação de serem peças de uso familiar, não individual, marcadas pela rigidez. Essa estrutura de armário com prateleiras proliferou até os dias atuais em vários ambientes do espaço doméstico, como esse armário produzido no século passado. Eles, contudo, não guardavam apenas vestimentas. Eles poderiam ser usados para a guarda de outros objetos, tal como guarda-louça ou como guarda-comida, igualmente estruturados em prateleira como esse do século XIX, que é muito similar ao fotografado pelo Eduardo Girão em Amundá, no projeto Habitação Ribeirinha da Amazônia, em 2013, no âmbito do projeto Casas do Brasil, do Museu da Casa Brasileira. Assim como os armários, os guarda-roupas eram móveis também de guarda com abertura por porta. Mas enquanto os armários contavam com estrutura de caixas verticais, como nós vimos, onde tudo se empilhava, os guarda-roupas ofereciam espaço para pendurar ternos e vestidos de alto a baixo e gavetas embaixo. Esse armário estilo Art Nouveau, ele é herdeiro daqueles que começaram a rechear os ambientes domésticos das camadas mais altas da sociedade no século XIX. Com o tempo, eles passaram a trazer espelhos fixados nas portas e a se disseminar entre as camadas médias da população. No século XIX, a proliferação de espelhos nos móveis da casa, como esses que recobrem as 3 portas do guarda-roupa do Santos Dumont, ele acompanha um movimento de transformação do espaço doméstico, que resultou na especialização dos cômodos e do mobiliário. Esses elementos, eles associam-se a um cenário amplo de mudanças materiais fundamentais, ligados à ideia de individualidade, de privacidade e de intimidade. Outro móvel que privilegia a noção de privacidade e que nada tem a ver com o armário é o contador. Não só privilegia a privacidade, mas também o princípio da escolha por todas essas gavetas que ele dispõe. Este móvel, ele destinava-se à guarda de documentos e de valores em gavetas e escaninhos, todos eles com fechaduras. Com os móveis de gavetas e gavetinhas, atualiza-se o princípio da procura serial, da racionalidade da arrumação e da individuação do patrimônio, como mostra Nuno Madureira. Certamente, a cômoda foi o móvel que representou de forma mais concreta a estabilidade econômica de grupos sociais pelo emprego das gavetas. Diferente das caixas e dos armários, onde tudo se empilhava, a função da cômoda não era armazenar de tudo um pouco. Ao contrário, a pequena área útil das gavetas indica que era necessário escolher bem o que guardar. Como nas casas transitavam membros da família, pessoas escravizadas e estranhas ao domicílio, era fundamental
ter o controle aos objetos e os papéis pessoais. Por isso, a onipresença das fechaduras no móvel, não apenas em um dos lugares, mas em todas as gavetas que fazem parte desses, da cômoda, né? Então, veja, não só é uma questão de segurança, mas uma questão de privacidade. Então, é toda essa mudança que nós fomos vendo ao longo do tempo em vários móveis. A cômoda apresentou muitas variantes, cômoda papeleira, cômoda penteadeira, cômoda cama, como nós já vimos, e meia cômoda, como essa, com as pernas de valete. Além disso, dessa variação, a madeira empregada, os elementos decorativos no corpo e nos pés do móvel, a sua localização em ambientes diferentes da casa, fosse na sala ou fosse no quarto, reforça também o papel das cômodas como veículos de dignidade aos moradores da casa, ou seja, eram móveis não só para guardar, como também para serem vistos. A divisão do móvel em compartimentos, pensando nessa ideia da racionalidade, do princípio da escolha, ela encontra aí a sua melhor expressão na multiplicação de gavetas, escaninhos e esconderijos em secretárias ou cômodas papeleira como essa. Basicamente, podemos dizer que uma cômoda papeleira é formada por duas partes, a de baixo, com jeito de cômoda, e a de cima, com esse tampo oblíquo que, ao abrir, se transforma numa secretária de trabalho. Essa papeleira, que integra o acervo do Museu da Casa Brasileira, tem uma história bastante curiosa. Ela pertenceu à madre Maria Teodora de Voiron, freira francesa e madre superiora das Irmãs de São José, no Brasil, do convento do Colégio Patrocínio de Itu, e essa peça estava prestes a ser vendida a um antiquário para custear as reformas urgentes pela qual a instituição passava. O perito, então, responsável pela avaliação da venda, acabou justamente por encontrar um fundo falso entre essas gavetas e escaninhos que eu estou mostrando. No meio, onde a gente tem aí o espaço também para um oratório, esse espaço para oratório, ele é removível, como vocês estão vendo. Ele também tem várias partes escondidas e esconderijos, e por baixo deles nós temos um fundo falso. E foi justamente nesse fundo falso que o perito acabou por encontrar um saquinho cheio de moedas de ouro e um antigo bilhete da Madre Superiora, datado de 1892, que dizia: "Sei que a vida está difícil, e estas libras representam a economia feita por minhas irmãzinhas durante um longo período de tempo. Talvez venham servir para futuras reformas no convento." Bem, nem preciso dizer que o dinheiro encontrado proporcionou, né, a reforma do patrocínio, e o achado foi considerado um milagre que integrou a argumentação para a beatificação da Madre Superiora no Vaticano. Bom, também não preciso dizer que, inspirados por esses esconderijos, nós estamos procurando esconderijos em todos os móveis do Museu Paulista. E já encontramos. Perfeito. O próximo móvel é um móvel que aparentemente parece aí uma cômoda penteadeira, né? Ele é chamado móvel de múltiplas utilidades, também pertencente ao Museu da Casa Brasileira, e ele pode ser interpretado inicialmente como uma cômoda penteadeira, como eu disse, dentro de uma chave de mobiliário que busca economizar tempo e dinheiro, porém dentro de um contexto diferente dos móveis com segredos e esconderijos que eu mostrei anteriormente. Por quê? Um dos elementos que distanciam esses móveis daquele apresentados é o fato da sua multifuncionalidade ser plena, ou seja, todos os móveis que ele agrega podem ser usados em sua total funcionalidade. No caso aqui é a penteadeira, mas nós também temos este móvel virando uma escrivaninha e, ao mesmo tempo, com a função de cama.
Mais uma diferença com relação aos móveis apresentados antes, este móvel produzido em 1917, ele foi produzido voltado para a classe, para as classes mais baixas e provavelmente foi usado no circo. Ainda como variação da cômoda, nós temos aqui então a secretária, ou que a gente pode chamar, né, de também escrivaninha papeleira. E aí eu falo um pouco desse guardar ligado ao universo da escrita. Esses móveis, então, chamados secretárias, eles eram móveis fechados para guardar papéis, documentos e pequeninos objetos, muitos dos quais também só eram acessíveis mediante chave ou mecanismos secretos. Quando abertos, o tampo oblíquo poderia virar a tampa para a secretária, né, tampa para a secretária para escrever, ou no caso desta daqui, que tem o tampo cilíndrico, ele aberto dava a ver, então, a base para escrita. Os móveis para escrita são particularmente interessantes para observarmos a prática de escrever que antigamente se subdividia em dois momentos. Uma, atribuída à pessoa que fazia reflexão intelectual, e a segunda, a atividade mecânica de um escriba. A partir do século XVIII, essa prática se via agora integrada num único indivíduo, que produzia intelectual e materialmente os seus próprios escritos, demandando, por isso, um móvel especializado para a realização desse tipo de atividade. Como aponta Paula Lima, na esteira dos estudos de Gina Goodman e Caroline Sargentson, o próprio nome secretária, que servia para designar a pessoa que transcrevia e combinava os textos, passa agora a designar o móvel também. Portanto, o surgimento desses móveis de uso pessoal para a escrita, ela denota essa transformação da própria percepção da prática de escrever, que passa a ser entendida como uma atividade privativa e íntima, tanto de homens como de mulheres, associada aos móveis de guardar. No século XIX, nós encontramos essa possibilidade de agência feminina nos próprios modelos portáteis das escrivaninhas que permitiam a prática da escrita associada aos mais diferentes movimentos realizados pelas mulheres, dentro e fora de casa, em viagens ou em outras hospedagens, como sugere esse modelo de escrivaninha da baronesa de Tonnerre. Nós suspeitamos que haja também fundos falsos nessa escrivaninha, mas como todas essas separações aí dos escaninhos estão colados, nós não conseguimos nesse momento tirar, mas faremos isso com o auxílio da física e do raio-x. Numa próxima eu conto para vocês, mas não conseguimos ainda. Mas o que nós conseguimos foi procurar e encontrar segredos nessa escrivaninha portátil masculina, vocês veem completamente diferente, né, em termos decorativos da anterior, que pertenceu ao senador Feijó. Essa escrivaninha está na exposição, ela já foi doada para o Museu Paulista há mais de 100 anos e não é exposta há muitos anos. E abrindo, então, a caixa, né, voltamos a esse mesmo formato, nós percebemos que ali na parte superior havia os escaninhos e que esses separadores de escaninhos, aí sim, eles eram removíveis. Então, com muito cuidado, nós realizamos dias antes da inauguração da exposição a retirada, percebemos que nós tínhamos nessa separação da madeira para os escaninhos um mecanismo que, sendo apertado, fazia com que essa madeira fosse retirada e encontramos, como vocês podem ver, duas gavetinhas no fundo dos escaninhos. Infelizmente, posso dizer que não havia saquinhos de moedas, a gente queria que houvesse qualquer coisa, não havia, mas descobrimos as gavetinhas, inclusive com esses puxadores de marfim. Bom, para encerrar então, o que eu quero dizer para vocês? Que distantes, né, desses modelos dos séculos passados,
os celulares são atualmente os mais destacados móveis portáteis de guarda de documentos digitais e de escrita para comunicação mais imediata. No mundo cada vez mais informatizado, como esse que vivemos hoje em dia, as chaves de outrora dão lugar às fechaduras eletrônicas, às senhas, às biometrias digitais, reconhecimentos faciais presentes nessas células de guarda portáteis contemporâneas, como são os celulares. Esses equipamentos, praticamente extensões materiais dos nossos corpos, prometem guardar não mais coisas físicas, mas objetos virtuais que parecem ter se tornado indispensáveis à nossa sobrevivência. Espero que com essas nossas falas aqui com a exposição, esses móveis portáteis não sejam reconhecidos como os únicos mecanismos para guardarmos nossas coisas, e nem que eles aprisionem nossas ideias, sentimentos e amizades. Muito obrigada!